São 7 horas e 38 minutos e estamos de volta com o RN Acontece. Ter medo de avião é muito comum. A maior parte das pessoas que têm medo nem sabem de onde ele saiu. O ser humano não nasce com medo, mas o adquire durante a vida. E tratar dos medos é uma das coisas a que se propõe a neurolinguística. E para falar deste tema, estamos aqui com o especialista em programação neurolinguística, Alexandre Bortoleto. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, professor, vamos primeiro sim explicar o que é neurolinguística. É uma ciência? É uma variação de alguma ciência? Sim. A neurolinguística, na verdade, ela nasce nos Estados Unidos na década de 70 com um seguinte propósito: perguntar para as pessoas que fazem o que fazem e que fazem bem feito. Quando eu pergunto para você alguma coisa que você faz bem feito, eu quero descobrir como que você processa internamente o seu pensamento. Descobrindo isso, eu consigo replicar a sua excelência humana. Então, a PNL, na verdade, é um manual do cérebro, de como usar o nosso cérebro de uma maneira mais adequada para os nossos objetivos. E a neurociência saiu da psicologia, saiu da psicanálise, saiu de onde? Na verdade, a neurolinguística ela é um ramo das neurociências, não é? Ela sai da psicologia, mas se estende por todas as áreas humanas. Ela faz uma ligação, digamos assim, também com a biologia. Ela estuda os mecanismos químicos do cérebro, por exemplo. Também, como uma neuropsicologia. Né? Não apenas comportamentais, mas também os mecanismos fisiológicos, cognitivos e processamento cerebral. Professor, a gente falou agora há pouco aqui na abertura da entrevista, né, sobre essa questão do medo. O medo é um comportamento humano muito importante porque está no nosso dia a dia, nos impede, nos limita, né, nos prende de fazer muitas coisas. O que é o medo? Muito bem, é uma pergunta muito interessante, porque o medo, a proposta do medo é nos proteger. Né? Todos nós temos medo, e isso é importante. Né? Se você que está em casa não tem medo de nada, daqui a pouco você não vai mais existir. Né? O medo é uma proteção, porém nós adquirimos o medo através de representações. Ou seja, nós não reagimos ao mundo por si só, nós reagimos por uma representação interna. Exemplo, alguém que tem medo de avião, na verdade não tem medo do avião em si. A pessoa tem o medo de um filminho que ela tem na cabeça de um avião caindo. Ninguém tem medo de uma aranha, de uma barata ou de qualquer coisa, propriamente dito, aquilo que é físico, mas tem medo de um filme da cabeça. Tem gente que nunca andou de avião, tem medo de avião. Como que pode ter medo de uma coisa que não tem experiência? Foi adquirido através de outras pessoas que relataram, ou através desse episódio da Air France. Um avião cai, é muito falado sobre isso, e ela começa a criar filmes, representações. Então ela não tem medo do avião, ela tem medo do filme, ou seja, tem medo da própria imagem que tem na cabeça. Tá. Então, a gente falando de medo de avião, né? Esse é um medo, digamos assim, bem objetivo. Sim. É até um medo moderno, porque há 100 anos, ou há menos do que isso, o avião não existia comercialmente, ninguém voava de avião. Então, um medo moderno, um medo objetivo, digamos assim, é um medo prático da vida moderna dentro do que existe. Agora, o senhor falou antes, na resposta sobre medo, que o medo está dentro da gente também. Que tipo de medo a gente traz já instintivamente? A gente já traz como ser humano, como pessoa vivente, a gente já traz conosco. Nós nascemos, o único medo inato mesmo que nós temos, que nós nascemos com ele, é o ruído. Né? Barulhos muito fortes. Você pega uma criança recém-nascida, você faz um ruído perto dela, ela se assusta, abre os braços, há um susto. Mas os demais medos não existem, nós não nascemos com esses medos, nós adquirimos durante a nossa existência. Então, o único medo inato seria esse medo do ruído, né, de coisas estrondosas pela nossa audição. Os demais são adquiridos. Agora, o medo, então, não deve ser eliminado. O medo é um aviso instintivo, né, de que a gente deve botar um pé atrás, tomar alguma precaução. Nós temos juízo sobre as coisas, não é? Se de repente eu viajo muito de avião, não significa que quando eu entro no avião, você está sempre tranquilo. Às vezes você passa por turbulências dentro de um avião e você sente alguma coisa. Isso é importante, é um sinal de alerta de que se acontecer alguma coisa, você tome alguma providência. Não ter medo de nada, não existe um ser humano que não tenha medo de absolutamente nada. Só que medos descontrolados provocam fobias e fobias começam a te limitar na vida. Aí é importante tomar uma atitude e eliminar essas fobias.
Um tratamento neurolinguístico, né, é capaz de tirar o medo da pessoa? São medos focados ou o medo como um todo? Porque às vezes a pessoa tem medo demais. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Tem a síndrome do pânico, que é um medo super generalizado, né? Uma fobia generalizada. Isso daí já é uma patologia que nós temos que tratar, às vezes, até com medicamentos. Porém, os medos isolados, nós podemos tratar com a neurolinguística de uma forma muito rápida, simplesmente mudando as representações internas. Por exemplo, eu estou aqui agora, conversando contigo no estúdio, uma câmera na minha frente, sentado aqui. Tem pessoas que ficariam horrorizadas de estarem aqui. A câmera mete medo a muitas pessoas. Muito medo, né? As pessoas começam a tremer e tal, e elas, olha só, elas não têm medo da câmera. Elas têm medo de um filminho na cabeça das pessoas que estão em casa julgando elas, se elas estão bem, bonitas, etc. Muito bem. Como que eu posso fazer isso? Eu posso mudar os meus pensamentos, as minhas representações. Quando eu mudo as minhas representações internas, eu mudo a minha relação fisiológica, o meu jeito de se portar, de conversar contigo. Logo, eu fico mais calmo, fico mais relaxado. Então, mudar o medo, transformar o medo, significa transformar as representações que nós temos sobre o mundo. Fazendo isso, o medo se vai e eu consigo me relacionar melhor com você, enfim, com todas as pessoas.